Bem-vinda, querida Remana, a mais uma semana que eu tenho uma palavra de Deus que vai fortalecer a sua fé e vai te deixar ainda mais apaixonada por Jesus e por tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. No vídeo de hoje, dessa semana, eu vou falar sobre o perdão. Gente, perdão é uma prática tão difícil de ser exercida, né? Ela é tão curadora quando as pessoas nos perdoam, mas quando está na nossa hora de perdoar alguém, como é difícil. Até mesmo a gente se perdoar muitas vezes. Então, eu quero trazer algumas reflexões, um texto sobre esse assunto, para que você e eu consigamos viver como perdão, como um estilo de vida, ok? Primeiro, eu quero falar para vocês por que às vezes é tão difícil umas pessoas perdoarem, outras não. A gente vê que, eu não sei se você tem estudado um pouco sobre isso, a gente sabe que não é algo bíblico, né? Mas é algo que tem ajudado a gente a entender melhor e perdoar e desenvolver, né? Nos desenvolvermos melhor como pessoa com os estudos do temperamento. Né? Então a gente vê que a gente tem um temperamento aí sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então a gente vê que em cada um deles pessoas têm mais, né? Pessoas que são de determinado temperamento têm mais liberdade, mais tranquilidade em perdoar e outras não. Outras guardam mais. A gente entende que não só pelo temperamento, mas também pela maneira que as pessoas foram formadas ali no contexto familiar delas. Então a gente vê que famílias que as pessoas eram mais expostas, que foram é, mais aptas mesmo a falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas vulnerabilidades, acaba que isso foi aprendido. Então, pessoas que lidavam com a verdade, né, não jogavam ela por debaixo do tapete, são pessoas ali criadas num ambiente, numa atmosfera ali de liberdade, de compreensão dos sentimentos. Provavelmente elas foram mais ensinadas e elas conseguem fazer isso com uma maestria melhor, né? E a gente vê também a questão do orgulho. Então, quanto mais eu sou desenvolvida no meu autoconhecimento, na minha intimidade com Deus, mais eu consigo liberar perdão para as pessoas. Por quê? Porque mais eu tenho crucificado a minha carne, mais eu tenho reparado quando o orgulho quer bater forte. Porque o perdão muitas vezes mostra que eu sou melhor que o outro, né? Isso não quer dizer que o perdão não traga consequências, mas a gente precisa entender que todos nós somos pecadores e que nos nossos relacionamentos, principalmente os mais íntimos, nós vamos, pessoas vão ter falhado conosco e nós vamos falhar com pessoas. E o perdão é o que vai trazer essa reconexão de novo nos nossos relacionamentos, ok? Eu quero ler com vocês, né, um texto que está em Mateus 18, do 21 ao 35. Eu não vou ler tudo, mas eu queria que você meditasse sobre isso, quando você pensasse aí sobre perdão, se essa for uma questão que pega na sua vida, tá bom? A parábola do servo impiedoso. Olha esse início aqui no 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus diz que perdoar livre demanda, né? Isso é um estilo de vida de um representante do céu. E aí Jesus, ele conta uma história onde tinha ali um chefe, né? Onde tinha alguém ali e um servo dele devia muito, muito, muito dinheiro para ele. E aí ele foi com a sentença ali para aquele servo e aquele servo pediu, me perdoa, não deixa isso, ele ia perder, né? A família, os filhos, tudo isso ia ser mexido ali como pagamento daquela dívida. E aí aquele senhor liberou aquele servo de tamanha dívida. Quando saiu daquele ambiente, esse servo que foi perdoado, um outro, né, ali, colega dele, devia algo para ele foi lá, apertou ele, enforcou ele, falou, você tem que pagar, entregou ele para a prisão. E aí outros colegas deles, depois que escutaram isso, contaram lá pro chefe, né, deles ali, pro senhor deles. E o senhor deles falou, quê? Como assim? Eu perdoei uma dívida tamanha desse e esse não pode perdoar uma dívida inferior, né? Bem menor do outro. Então esse daí ele vai ser severamente punido por esse ato. Então a gente vê que aí olha como é que termina, ó, no 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então a gente vê que a gente pode entrar nesse contexto, né? O Senhor que perdoa tamanha dívida é o Senhor, né? É o nosso Senhor Celestial, é o nosso Pai Celestial. Nós somos esses servos aqui que, né, Deus me perdoa e Ele nos perdoa.
E por que que a gente não pode perdoar pequenas dívidas comparado ao que a gente devia, né? Porque o Senhor, Deus, né, Ele nos perdoa do pecado aqui e agora. Ele nos perdoa do que a gente fez, do que a gente faz e do que a gente ainda vai fazer, né? Se confessar. Então, precisamos entender isso, que nessa parábola aqui, nós somos esse servo piedoso, né? Então, esse entendimento é que vai fazer com que muitas vezes a nossa postura aqui agora seja transformada. Então, eu queria trazer 3 reflexões sobre esse tema. Primeiro, é que o perdão não tem a ver com o que está acontecendo aqui agora, na nossa circunstância. O perdão tem a ver com o entendimento que eu tenho do quanto eu fui perdoado por Deus. Então, essa é a primeira chave para a gente ter um estilo de vida perdoador. Não tem a ver com a circunstância que é agora. Tem a ver com o entendimento do quanto eu fui perdoada, por isso eu posso liberar. Eu posso perdoar. Aquilo que eu recebi, hoje eu posso dar. Tá? Segunda reflexão que eu queria trazer, o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Então a gente, quando eu sentir que eu tô melhor, quando eu sentir que eu tô em paz, não. Minha primeira decisão, minha primeira escolha é, eu vou perdoar aquela pessoa. E aí depois o Espírito Santo chega com a capacitação. Então é preciso a gente entender que, por exemplo, um marido, né, traiu uma esposa um marido. Você perdoa, você libera aquela pessoa, mas não quer dizer que aquilo não deixou consequência. Você pode até não andar mais junto, não estar mais junto daquela pessoa, mas aquela pessoa diante de Deus, diante de você, ela está liberada. Aquele ato dela vai trazer consequências, mas o seu coração precisa estar em paz com aquela situação, ok? Shakespeare, né? Ele foi o primeiro que disse ali que o ressentimento é um veneno, é um copo de veneno que eu tomo querendo que o outro morra. A gente mudou um pouquinho, né? Então a falta de perdão é um veneno que muitas vezes eu tenho um copo de veneno que eu tenho tomado esperando que o outro morra. O que que isso quer dizer? Você fica ali preso com aquela pessoa, às vezes você acorda, você dorme pensando naquela situação, naquela pessoa, mas aquela pessoa às vezes nem sabe que ela te fez algum mal ou que foi tão grave assim. Então, busque em Deus esse lugar de perdão. Peça para Ele esse entendimento do que Ele fez para que você possa liberar e para que você viva um estilo de vida perdoador. E por último, eu queria trazer, né, como uma terapeuta cristã sistêmica, eu queria trazer para você uma estratégia, uma ferramenta muito poderosa que é a carta terapêutica. Então, o que seria isso? Seria você escrever tudo que você gostaria de dizer para aquela pessoa, né? Você escreve o nome dela, você escreve os eventos, o que ela fez contra você. Depois você rasga aquela carta, você queima ela num lugar seguro, né? Você joga fora e você entrega mesmo para Deus. Fala, Deus, eu coloquei para fora, porque o que adoece é aquilo que é guardado. Coloquei para fora aquilo que me incomodava e aquilo fica um marco na sua cabeça, né? Todas as vezes que você quer de novo tomar aquela pessoa na consciência ou aquele ressentimento, você lembra daquele ato e você fala, eu não preciso mais viver como uma pessoa ressentida. Eu não preciso mais viver como uma pessoa que não libera perdão. Eu já liberei aquela pessoa em nome de Jesus, né? Abençoe aquela pessoa. Às vezes você fica ressentida e o dia inteiro lá limpando a casa, fazendo as coisas com aquilo. Toda vez que aquela pessoa vier na mente, profetiza sobre a vida dela. Por mais que ela não seja uma realidade, Deus, em nome de Jesus, eu libero essa pessoa. Deus, eu declaro que ela é uma bênção. Deus, eu declaro que ela nunca mais vai fazer nada parecido com ninguém. E vai liberando aquilo. Não receba aquilo de novo para você. E para terminar, eu queria contar que há pouco tempo atrás, uma pessoa muito amada, muito querida minha, ela fez algo que me machucou muito. E um dia, quando eu fui, né, ainda muito ressentida, muito chateada, eu fui orar e fui cheia, né, das minhas convicções, dos meus argumentos para Deus. Deus, o Senhor não viu o que fez e tal. Na hora o Espírito Santo trouxe a minha lembrança, eu abri a Bíblia e aquela passagem onde Jesus foi entregue ali por Judas, né? Foi traído ali, foi entregue para que Jesus fosse para a cruz. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, falou, olha, Jesus, quando ele já sabia o que Judas ia fazer com ele, e ele ainda chamou ele de amigo. Então, você não tem pedido para ter a minha natureza, você não tem pedido para agir não pela carne, mas pelo Espírito. Essa foi uma situação onde eu tenho trabalhado isso em você. Então, você não quer ter a minha natureza? Perdoe essa pessoa, libere ela. Então, foi muito difícil para mim, primeiro porque eu tive que engolir o meu orgulho, tive ali que me colocar no meu lugar mesmo, de que quanto favor Deus tinha entregado para mim, que eu poderia sim liberar aquela pessoa. Não foi fácil, né? Por vezes, às vezes, aquilo tenta vir à minha cabeça,
mas eu assumi um posicionamento em Deus e peço a capacitação do Espírito Santo e ele tem me ajudado. E eu creio que essa realidade vai chegar na sua vida também, tá bom? Eu queria terminar dizendo que o perdão não é uma amnésia, né? Mas ela vai ser uma cicatriz, onde a gente vai olhar, mas quando a gente vai encostar não vai doer mais. Seja ministrado pelo Espírito Santo, se permita viver isso na sua vida. Eu queria orar para você, porque eu sei que isso não é fácil, mas eu creio que em Deus nós conseguimos ter um estilo de vida perdoador, ok? Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar a cada pessoa, a cada irmã que está assistindo esse vídeo. E eu quero declarar, Pai, que o teu perdão inunde a vida dessa pessoa, que ela receba Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E por isso, diante dessa nova realidade, filha do Senhor, ela vai conseguir chegar nesse lugar onde o perdão, onde a graça, onde a capacitação do teu Espírito vai auxiliá-la, liberar essas pessoas. Pai, ajuda ela com ferramentas, com uma mentalização, onde ela vai falar ali em oração tudo que ela gostaria de falar para essa pessoa, ou através da carta terapêutica, ou através da metanoia mesmo, da mudança de mente. Ela vai se posicionar como uma mulher livre, uma mulher segura, uma mulher trabalhada no Senhor e vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila, reta e alinhada com os teus propósitos para a vida dela. Senhor, eu oro, entrego cada vida e declaro que essa realidade vai acontecer em nome de Jesus. Minha querida Remana, foi um prazer ter você aqui de novo. Compartilhe esse vídeo e até semana que vem.